No holofote brilhante da WWE, nem toda carreira começa com aplausos e títulos. Muitos lutadores entram no ringue apenas para fazer outros parecerem maiores. Eles perdem rápido, desaparecem silenciosamente e mal são percebidos pelo público. Ser um jobber significa cair repetidamente, sem saber se uma segunda chance algum dia virá. Mas é exatamente lá, no fundo, que às vezes surgem as histórias mais extraordinárias. Histórias de homens que suportam derrotas, superam contratempos e, mesmo assim, continuam. O que acontece quando alguém se recusa a ser apenas um figurante e aproveita o momento que ninguém espera? É exatamente aí que começa nossa jornada com o Top 1. Top 1, The 1, 2, 3, Kid, Sean Waltman. Sean Waltman chegou à WWE em uma época em que tamanho e massa eram quase tudo. Com seu corpo comparativamente pequeno, ele parecia um corpo estranho entre os gigantes musculosos. Em shows independentes e no Japão, ele já havia deixado sua marca. Mas na WWE, ele era visto inicialmente apenas como alguém que deveria fazer os outros parecerem mais fortes. Sob nomes como The Kamikaze Kid ou, mais tarde, Cannonball Kid, ele acumulou principalmente uma coisa: derrotas. Suas lutas eram curtas, seu papel claramente definido. Adversários como Doink the Clown ou Mr. Hughes o derrotavam sem grande esforço. Para os responsáveis, Waltman era puro material de fundo. Um lutador talentoso, talvez, mas ninguém em quem realmente se confiasse. Parecia que sua carreira terminaria exatamente onde havia começado, na sombra das estrelas. Então, veio aquela noite no Monday Night Raw. Sem um grande gimmick, anunciado apenas como The Kid, Waltman de repente se viu diante de Razor Ramon. Ninguém esperava nada além de mais uma derrota rápida. Mas com um roll-up surpreendente, ele fez história. A vitória chocou fãs, comentaristas e todo o mundo da WWE. A partir daquele momento, Sean Waltman não era mais um jobber sem nome, mas sim o 1, 2, 3 Kid. A prova de que um único momento pode mudar tudo. Foi sorte ou o início de algo maior? Top 2. Mick Foley. Mick Foley é uma lenda hoje, mas sua entrada na WWE foi tudo menos promissora. Sua aparência não se encaixava no ideal da época, seu estilo era considerado bruto e não lhe atribuíam carisma no sentido clássico. Nos primeiros anos, Foley foi usado como um típico jobber, alguém que estava lá para fazer os outros brilharem. Sua primeira grande luta contra os British Bulldogs terminou de forma brutal. Um golpe duro de Dynamite Kid quebrou sua mandíbula e deixou uma impressão dolorosa de quão implacável esse mundo poderia ser. Mesmo depois disso, pouco mudou. Derrotas contra duplas como os Killer Bees ou oponentes como Kamala mostraram claramente que a WWE não via nele uma estrela a longo prazo. Foley parecia substituível, incomum demais para uma liga que, na época, apostava principalmente em corpos perfeitos e imagens claras de heróis. Para muitos, esse teria sido o fim, mas foi exatamente aqui que começou o verdadeiro caminho de Foley. Após sua saída da WWE, Foley passou anos se reinventando em outras ligas. Na ECW, WCW e no Japão, ele desenvolveu sua identidade intransigente, tornou-se mais duro, mais credível e impossível de ignorar. Quando retornou em 1996, não era mais um jobber, mas um lutador experiente com uma história. O perdedor subestimado tornou-se um homem que transformou dor em glória. Mas será que essa ascensão teria ocorrido sem todas aquelas derrotas precoces? Top 3. Jinder Mahal. Se houve um lutador na WWE que por muito tempo foi considerado um caso perdido, foi Jinder Mahal. Durante seu tempo no grupo 3MB, ele foi apresentado quase exclusivamente como uma figura cômica. Derrota após derrota, as aparições eram curtas, a importância quase inexistente. Para muitos fãs, Mahal não passava de enchimento, um jobber clássico cuja tarefa era fazer os outros parecerem melhores. Após sua saída da WWE, sua carreira parecia já decidida. No entanto, longe das câmeras,
Mahal começou a trabalhar em si mesmo. Ele transformou seu corpo radicalmente, ganhou massa muscular e desenvolveu uma presença muito mais séria. Quando retornou, estava quase irreconhecível. Mesmo assim, quase ninguém esperava que essa transformação fosse mais do que uma breve tentativa. A WWE estava cheia de talentos e ex-jobbers raramente recebiam chances reais. Então veio o ano de 2017. Em poucos meses, Jinder Mahal subiu de um retorno discreto a desafiante ao título. O choque final veio quando ele derrotou Randy Orton e se tornou campeão da WWE. Para muitos fãs, era difícil de acreditar. O jobber ridicularizado havia se tornado um campeão mundial. Essa história foi uma prova de trabalho duro ou simplesmente o maior capítulo surpresa da história moderna da WWE? Top 4. Daniel Bryan. Antes que os fãs gritassem seu nome em todo o estádio, Daniel Bryan era pouco mais que uma nota de rodapé para a WWE. Cedo ele assinou um contrato de desenvolvimento, treinou duro e esperou pacientemente por sua chance. Mas ela não veio. Em vez de grandes aparições, seguiram-se apenas curtas participações como figurante, dark matches e, finalmente, a demissão. Para muitos, isso significava o fim definitivo. Para Bryan foi apenas mais um revés. Após sua saída, ele mergulhou no cenário independente e trabalhou seu caminho para o topo passo a passo. Na Ring of Honor, tornou-se o padrão técnico de sua geração. No Japão, entregou lutas intensas e emocionais que tornaram seu nome conhecido mundialmente. Ironicamente, durante esse período, ele até retornou brevemente à WWE, mas apenas como jobber em papéis secundários, para fazer nomes estabelecidos como Jamie Noble ou John Cena parecerem bem. Mesmo nessas curtas aparições, seu talento era inegável. Anos depois, veio a próxima tentativa. Bryan entrou na WWE novamente, dessa vez como participante da primeira temporada do NXT. Um formato que era visto mais como um beco sem saída do que como um trampolim. No entanto, foi exatamente de lá que começou uma das ascensões mais notáveis da história da WWE. O jobber subestimado tornou-se um favorito do público, que se impôs contra todas as resistências. Foi habilidade, perseverança ou simplesmente a fé inabalável em si mesmo que o levou ao topo? Top 5. Dean Ambrose. Parece quase absurdo hoje quando você lembra que Dean Ambrose apareceu na WWE como um estreante barbeado e sem carisma. Em meados dos anos 2000, não havia sinal do personagem selvagem e imprevisível. Em vez disso, ele atuava como jobber, perdia rápido e desaparecia novamente de vista. Suas primeiras aparições em programas como Velocity serviam unicamente para fazer duplas estabelecidas como M&M parecerem fortes. Ele mal deixou impressão. Pouco depois, seguiram-se mais derrotas, inclusive em uma luta handicap contra Big Show. O resultado era previsível, mas, em retrospecto, essa fase parece quase surreal. Ambrose parecia substituível, inexperiente e muito distante do homem que os fãs conheceram mais tarde. Após poucas aparições, ele desapareceu novamente da WWE, aparentemente sem perspectiva e sem um objetivo claro. A virada só veio quando ele recebeu um contrato de desenvolvimento e teve tempo para moldar sua personalidade. O jobber insignificante tornou-se, passo a passo, uma figura com personalidade, atitude e uma aura perigosa. Quando Dean Ambrose finalmente estreou ao lado de dois outros novatos como parte do The Shield, ficou claro que não havia acaso em jogo. O antigo perdedor estava apenas esperando o momento certo. Essa ascensão foi previsível ou o resultado de anos de paciência nos bastidores? Top 6. Barry Horowitz. Em uma época em que lutas rápidas e squash eram parte integrante da WWE, Barry Horowitz era uma figura constante. Ele era a personificação do jobber, um lutador que competia semana após semana para fazer os outros parecerem maiores e mais fortes. No entanto,
Ao contrário de muitos outros, Horowitz trazia experiência e habilidade técnica. Ele perdia com frequência, mas nunca sem lutar. Foi exatamente isso que o tornou notável para os fãs. Horowitz raramente era dominado. Ele acompanhava o ritmo, lutava para voltar e sempre mostrava garra. Com isso, surgiu uma conexão especial com o público. Os espectadores não viam nele um perdedor inútil, mas um trabalhador no ringue, que apesar da situação desesperadora, nunca desistia. Seu papel era claro, mas seu empenho o fazia se destacar na multidão. Então veio o momento que ninguém esperava. Barry Horowitz derrotou Skip, dos Bodydonnas. A vitória gerou uma reação inesperada e tornou-se um dos momentos mais emocionantes de sua carreira. De repente, o eterno Jobber era o centro das atenções. Por um curto período, seguiram-se mais vitórias e até aparições em grandes eventos como SummerSlam e Survivor Series. Mesmo que essa fase não tenha durado muito, Horowitz provou que até um Jobber pode fazer história. Essa vitória foi apenas um acaso ou a prova de que a persistência acaba sendo recompensada no final? Top 7. Justin Credible. No início de sua carreira na WWE, não havia nada de incrível para ser visto. Sob seu nome real, PJ Palumbo, ele atuava como um jobber clássico, cuja tarefa era claramente definida: perder. E não para qualquer um, mas para alguns dos nomes mais temíveis daquela época. Yokozuna, The Undertaker, Lex Luger. Todos o derrotavam sem esforço. Palumbo aparecia regularmente nos programas, apenas para desaparecer de cena pouco depois. Uma pequena mudança veio com o personagem Aldo Montoya, o chamado português Man o' War. Com máscara e um nome exótico, ele aparecia com mais frequência na televisão, mas esportivamente pouco mudou. Esse papel também não levou a um sucesso real, marcando apenas o próximo passo para sair do anonimato total. O grande avanço não veio, e ele finalmente deixou a WWE. Foi somente fora da empresa que Palumbo encontrou sua verdadeira identidade. Na ECW, ele se reinventou como Justin Credible. Mais duro, mais confiante e com uma presença marcante, tornou-se uma figura central e até campeão. Quando retornou mais tarde à WWE, não era mais um jobber sem nome, mas um lutador estabelecido com sua própria história. Esse caminho indireto foi talvez exatamente o que ele precisava para ser levado a sério. Top 8. James Ellsworth. Na década de 2010, o clássico jobber teve um retorno inesperado na WWE. Adversários locais apareciam, eram derrotados em segundos e desapareciam novamente. Foi exatamente nesse ambiente que James Ellsworth apareceu pela primeira vez. Com sua aparência marcante, pele pálida, olhos arregalados e, acima de tudo, a falta de queixo, ele era uma figura impossível de esquecer. Ninguém esperava mais do que uma aparição rápida e insignificante. Mas pouco antes de sua luta contra Braun Strowman, Ellsworth disse uma frase que mudou tudo. Qualquer homem com duas mãos tem uma chance de lutar. Em poucas horas, esse momento se tornou viral. De um jobber anônimo, ele se tornou um fenômeno da internet. A WWE reconheceu o potencial e o convidou novamente. O que era para ser uma piada única transformou-se, passo a passo, em um papel fixo na programação. Ellsworth foi envolvido na rivalidade entre Dean Ambrose e AJ Styles. Chegou a ter uma luta pelo título da WWE e, mais tarde, um contrato fixo. Mesmo após sua saída, ele se beneficiou dessa fama curta, mas intensa. No cenário independente, seu valor de mercado aumentou significativamente. De um jobber sem perspectiva, ele se tornou um nome que todos conheciam. Seu sucesso foi pura sorte? Ou a prova de que o carisma às vezes é mais importante do que a perfeição? Top 9. Bobby Roode. Quando Bobby Roode pisou pela primeira vez em um ringue da WWE, parecia quase óbvio que ele poderia ter um grande futuro lá. Sua postura era confiante, seu estilo técnico e seu nome lembrava muitos fãs do lendário Ricky Rude.
Mas essa conexão só existia na cabeça dos espectadores. Na realidade, Rude começou sua história na WWE lá embaixo. Sob o nome Rudy Rude, ele participava de lutas curtas e era derrotado regularmente. Entre 2001 e 2004, ele aparecia repetidamente em programas como Velocity e Heat, sempre com o mesmo resultado. Derrotas contra oponentes como Perry Saturn, Al Snow ou Billy Kidman deixavam claro que a WWE tinha interesse nele, mas nenhum plano real. Rude era um balão de ensaio, alguém que era observado sem que realmente se confiasse nele. Em vez de permanecer nesse papel, Rude decidiu seguir outro caminho. Ele deixou a WWE e tornou-se um dos rostos mais importantes da TNA. Lá, ele conquistou títulos, desenvolveu sua imagem Glorious e provou ao longo dos anos que poderia ser um lutador de evento principal. Quando finalmente retornou à WWE, não era mais o jobber de antigamente, mas uma estrela estabelecida. Ele teve que sair da WWE primeiro para ser realmente respeitado lá. Top 10. The Brooklyn Brawler. Um jobber comum já é difícil de ignorar, mas um jobber com uma identidade clara permanece na memória. Exatamente isso se aplicava a Steve Lombardi. Em seus primeiros anos, ele atuava sem um gimmick especial, perdia rápido e parecia substituível. Suas lutas eram curtas, sua missão clara. Ele deveria fazer outros lutadores parecerem melhores, nada mais. Por muito tempo, parecia que sua carreira estacionaria ali. Com o tempo, no entanto, Lombardi desenvolveu um novo papel. Do perdedor sem nome, surgiu o Brooklyn Brawler, jeans rasgados, uma velha camiseta dos Yankees e a imagem de um lutador de rua rude de Nova York deram a ele reconhecimento. Mesmo que seus resultados mal tenham mudado, ele permaneceu presente. Os fãs sabiam imediatamente quem ele era assim que sua música tocava. Apesar das derrotas quase constantes, o Brooklyn Brawler acumulou momentos isolados e inesperados. Vitórias sobre nomes estabelecidos, mesmo sendo raras, tornavam-se ainda mais significativas. Ele nunca foi um campeão, mas tornou-se uma figura fixa na história da WWE. Um homem que provou que mesmo um jobber sem grandes sucessos pode ser inesquecível. No final, é a glória ou a constância que garante um lugar na história. Essas histórias mostram que o caminho para o sucesso na WWE raramente é uma linha reta. Derrotas, dúvidas e contratempos costumam fazer parte dele. Alguns desses lutadores aproveitaram um único momento. Outros lutaram por anos nas sombras. Mas todos eles provaram que até um jobber pode ser mais do que apenas um figurante. Qual dessas histórias mais te surpreendeu? Escreva nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal para não perder mais histórias da WWE.